E aí pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Estava preparando aqui uma palestra sobre educação financeira, planejamento financeiro familiar e investimentos, que eu vou apresentar agora neste sábado, e resolvi parar um pouco aqui para refletir com vocês sobre uma experiência interessante que eu tive durante domingo e segunda-feira de carnaval. Na verdade, não foi a primeira vez que eu fiz, participei de uma trilha com 10 amigos e já tenho um pouco de experiência nessa área, mas dessa vez acho que foi um pouco mais. Tirei alguns aprendizados que são interessantes que eu quero compartilhar aqui com vocês. Primeiramente, eu acho que a gente pode fazer um paralelo interessante entre a vida como um todo e as suas diversas áreas, principalmente a área de investimentos, que é o que eu abordo aqui neste canal, e o planejamento financeiro, e o ato de você ir lá para o mato fazer uma trilha. Por exemplo, de início, quando a gente vai fazer uma trilha, a gente já traça ponto de partida e ponto de chegada. Então, isso é importante, né? Então, assim como na trilha a gente precisa de ter essas duas coisas bem definidas na nossa vida e nos nossos objetivos financeiros e pessoais, a gente também precisa ter definidos os nossos objetivos, aonde que a gente quer chegar. Seja na área das finanças, na área familiar, seja na área da educação ou em qualquer área da vida, na saúde, no lazer. É interessante a gente propor-se metas e objetivos a serem atingidos ao longo do tempo. E para atingir esses objetivos, a gente precisa percorrer um caminho. Esse caminho que a gente percorre, a gente chama de estratégia. A estratégia é como que eu quero chegar naquele objetivo. No nosso caso, da trilha, a gente tinha um percurso de mais ou menos 36,8 quilômetros a serem traçados, a serem percorridos durante 2 dias, no domingo e na segunda. A gente fez isso em mais ou menos 15 ou 16 horas, se eu não me engano. Era uma trilha bem difícil, com nível 3 subidas bem difíceis, relevantes, com nível de dificuldade alto, né? E devido a isso a gente gastou bem mais tempo do que a gente imaginava no início. E no decorrer do tempo também, da trilha, a gente teve que fazer várias alterações no percurso, dado que a trilha, né, o mapa, ele não é um território. Muito embora a gente tivesse todas as coisas bem mapeadas, quando a gente chegou lá a gente viu que era tudo muito diferente. E assim também acontece na vida. A gente planeja uma coisa, a gente vai caminhando em direção aos nossos objetivos, mas de repente acontece alguma coisa, tropeça, cai. Mas o importante nessa história não é tropeçar e cair, é você se levantar imediatamente. Levantar-se e retomar a caminhada, traçar o caminho, um passo de cada vez. Isso é importante. Quando a gente olha também, por exemplo, da trilha, ninguém corre em trilha. A gente não vai, não é uma corrida de 100 metros. A vida é muito mais semelhante a uma maratona, a uma trilha, que é o exemplo que eu estou utilizando aqui, do que uma corrida de 100 metros. Os nossos objetivos eles são atingidos ao longo do tempo, com muito esforço, com muita perseverança, com muita coragem, com audácia muitas das vezes, né? E tudo isso são características importantes para a gente desenvolver na nossa personalidade, para que a gente possa estar mais preparado para atingir os nossos objetivos, sejam eles financeiros ou não. Então, além de que, quando a gente vai numa trilha, a gente não está sozinho, a gente está com outras pessoas que comungam também daquele mesmo objetivo. E você vai perceber que existem pessoas que são mais fortes, existem outras que são mais fracas, algumas são mais experientes, outras menos experientes. Nas nossas famílias e na nossa realidade também é assim. Existem pessoas que caminham com a gente, que desejam também comungar da nossa alegria quando a gente conquistar aqueles objetivos, mas que também vão passar por dificuldades juntamente conosco. Então, é um processo que é inerente à vida, às dificuldades. Mas na visão do homem forte, na visão da pessoa forte e madura, a gente tem que ver as dificuldades como caminhos, como escadas que a gente vai caminhar para chegar nos objetivos pretendidos. Então, por isso é importante também a postura pessoal de adquirir força, de adquirir fortaleza, de adquirir constância, a capacidade de manter-se a caminho de um ideal, ainda que as dificuldades comecem a aumentar, ainda que as coisas sejam mais difíceis do que elas são normalmente. Porque muitas das pessoas querem o sucesso, querem os objetivos que as pessoas de sucesso têm, mas
poucas delas estão dispostas, realmente dispostas a percorrer o caminho que aquelas pessoas percorreram para chegar aonde elas estão hoje. Então, além disso, uma pessoa forte, quando a gente tem pessoas fortes no nosso grupo e a gente tem que se cercar dessas pessoas, a tarefa se torna muito mais fácil, porque a gente não, essas pessoas, elas não vão se desanimar, ou ainda que se sintam cansadas ou meio deprimidas, que isso é natural no nosso no processo, em toda a caminhada, mas elas vão continuar percorrendo aquele caminho, vão perseverar um passo de cada vez, porque no final o que importa é a perseverança, continuar um passo de cada vez até atingir a meta, independentemente do que aconteça, a gente vai continuar. Então, quando eu olho para essa experiência da trilha, a gente passou por vários momentos difíceis, momentos de cansaço, onde a gente já não tinha mais condições de andar, os nossos pés já estavam muito cansados. Mas ainda assim a gente via que determinadas pessoas elas tomavam a liderança, elas seguiam em frente, elas desbravavam aqueles ambientes que não eram conhecidos para criar um caminho para as outras pessoas que já estavam muito, muito mais cansadas do que elas, ou que talvez não tinham o mesmo ânimo. Então, na nossa vida também, a gente precisa dessas pessoas que nos auxiliem, que nos motivem a continuar caminhando, a continuar caminhando em busca dos nossos objetivos. Isso é muito importante. Isso é o principal, porque quando a gente pensa em objetivos financeiros, a mágica acontece no longo prazo. Quando a gente avalia a capacidade de geração de renda e de patrimônio, o principal componente não é a rentabilidade, mas sim o tempo, o prazo que você deixa aquele recurso lá, e também o trabalho em si. No início, de todo início ele é mais difícil, mas no início, principalmente, a força do trabalho, a força dos aportes que você faz nos seus investimentos, nos seus rendimentos, ela é muito maior do que qualquer rentabilidade. Você pode ter uma rentabilidade de 1000% ao mês, mas se você não tiver um aporte relevante no início, então não vai valer nada, não vai valer muita coisa. Então, e os aportes eles vêm de onde? Eles vêm do trabalho, da sua capacidade de criar e de desenvolver habilidades que sejam relevantes e que você vai vender essa habilidade e em troca disso você vai receber uma remuneração adequada. Quanto maior a sua capacidade de trabalhar e de entregar alguma coisa relevante, maior será o seu soldo, o seu saldo, a sua renda proveniente do trabalho, que futuramente irá gerar um patrimônio de longo prazo. Então, como eu falei, quando a gente avalia essas questões, quando a gente traça esse paralelo entre ir para a trilha, entre fazer uma maratona e os investimentos e a vida como um todo, a gente percebe várias similaridades que são interessantes, que a gente pode trazer de aprendizado para a nossa vida. Então estou aqui ainda cansado, peguei um resfriado muito forte, a gente levou chuva à noite e durante o dia também, estava com a garganta dolorida, mas com a sensação de dever cumprido, né? Satisfeito, de bem comigo mesmo, e deixo aqui essa lição valiosa para vocês se interessarem também. Acho que é uma atividade física muito boa para quem deseja desafios e para quem deseja levar isso também para a vida. Então, gente, acaba que there's no easy way, né? There's no easy path, não tem caminho fácil, não tem caminho curto. Não existem atalhos para quem deseja crescer, para quem deseja se desenvolver e conquistar seus objetivos. Tudo na vida é difícil, tudo vem pela luta, pelo trabalho, pelo esforço de cada um, de cada pessoa. É assim que a gente constrói uma humanidade, um mundo melhor, uma nossa vizinhança melhor, uma família melhor. Mas no final a gente percebe que tudo vale a pena. Quando a gente chega no nosso objetivo, a gente percebe que, puxa, valeu muito a pena ter passado por isso, por esse sofrimento, por essas dificuldades. E a gente leva essas lições que a gente leva para a vida como um todo, para a vida inteira da gente. São lições valiosíssimas e que, de outra forma, a gente não poderia obtê-las. Então, como eu falei, quando as coisas começam a ficar difíceis, o mais importante é você ter essa coragem de perseverar, de sustentar na caminhada, naquilo que você entende ser o melhor caminho a ser traçado.
Então tenham coragem que as coisas vão se resolver. As coisas se resolvem com o tempo. Coragem, perseverança, paciência, que as coisas se resolvem. Esse deve ser o lema que a gente deve seguir em qualquer área da nossa vida. Então espero que esse conteúdo tenha sido relevante para vocês. Se vocês gostaram, deixa um like aí, curte, né? Compartilha. E segue aqui no meu canal que eu vou começar a postar conteúdos semanais sobre investimentos, educação financeira, reserva de emergências, como se proteger diante dessas crises políticas atuais que a gente está passando. Não falei no início, mas eu sou o Felipe Guedes, aqui no meu canal Felipe Guedes Consultoria. Sou certificado CNPI, que é a principal certificação do mercado financeiro, quando a gente avalia nacionalmente, em nível nacional, que dá a possibilidade de recomendação de investimentos, de compra, venda, manutenção de ativos. E basicamente é isso. Então eu sou profissional credenciado, CNPI, sou consultor de investimentos. Há 5 anos, mais ou menos, eu já ministrei cursos sobre investimentos, já fiz palestras. E agora estou desenvolvendo um conteúdo de formação nas redes sociais, mas com o objetivo de entregar um conteúdo que seja claro, com princípios bem assertivos, que possam ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões de investimento. Dado que a gente percebe que na internet existe uma multitude de informação, existe muito conteúdo, mas a maioria do conteúdo está disperso, de difícil compreensão para a maioria das pessoas que não tem acesso à educação financeira, como é o caso da maior parte da população do Brasil. Então, fica aqui o meu convite a se inscreverem no canal e se vocês gostaram, curtam e compartilhem. Muito obrigado.